Você já sentiu que não tem mais volta? Que uma falha, uma decisão errada, um momento de fraqueza simplesmente selou o seu destino? E por mais que você saiba o que precisa fazer, você trava. Com medo de recomeçar, com medo de tentar de novo, porque da última vez doeu demais. Seja um erro que você cometeu, um relacionamento que quebrou, um sonho que deu errado, só de pensar em tentar de novo o peito aperta e a mente enche de e se? E se eu falhar de novo? E se rirem de mim? Talvez a voz da vergonha esteja falando mais alto agora, dizendo: você não é bom o suficiente. Quem é você para tentar de novo? Hoje nós vamos falar sobre o medo de recomeçar. Não é o medo de começar do zero, é o medo de tentar de novo, depois de ter decepcionado aos outros, a você e talvez até a Deus. E ninguém ilustra isso melhor do que Pedro, o homem que falhou publicamente. Vamos entender o que ele nos ensina sobre falhar e ainda assim ter coragem de recomeçar. Mas antes, se você busca fortalecer a sua mente e a sua fé, se inscreva aqui no canal. Vamos caminhar essa jornada juntos. Pedro foi o discípulo mais intenso de Jesus, o porta-voz, aquele que disse: eu morrerei contigo, mas jamais te negarei. E imagina a cena, ele era o cara, mas ninguém quer ser Pedro na noite da negação. Ele tinha certeza de quem era, certeza da própria fé, certeza que jamais abandonaria Jesus. Ele fez uma promessa, ele tinha uma imagem a zelar, mas bastou uma madrugada. Diante do fogo, da pressão, do medo, ele nega. 1, 2, 3 vezes. E a Bíblia diz que depois da terceira vez, o galo canta. Jesus olha para ele. Não é só o erro, é o olhar, é a consciência. Eu neguei aquele que nunca me negou. Você consegue sentir o peso desse olhar? Para Pedro foi o som do mundo dele desmoronando. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Isso não é só tristeza, isso é vergonha, é o sentimento de eu estraguei tudo, eu não sou quem eu dizia ser. Talvez você conheça esse lugar, o lugar dentro de você onde você sabe, eu rompi com o que eu mesmo acreditava. Você disse que nunca voltaria para aquele vício, nunca mais aceitaria aquele relacionamento, nunca mais deixaria a sua fé de lado, mas quando percebeu estava negando na prática tudo o que dizia acreditar. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro está confuso, envergonhado, quebrado por dentro. Ele faz a única coisa que acha que ainda podia fazer. Ele diz: vou pescar. Ele volta para o barco, volta para a antiga profissão, volta para o seguro, para o velho lugar, onde teoricamente ele tem o controle. É isso que o medo de recomeçar faz com a gente. Depois de uma queda, a mente sussurra: vai para o que é conhecido, não se expõe outra vez, não arrisca mais. Nos faz desistir e voltar para o barco, para o antigo eu, porque a gente acha que não é mais digno do novo. Então a pessoa que tentou amar e foi traída decide: nunca mais vou me entregar. A pessoa que entrou na igreja e se frustrou decide: eu não volto mais. A pessoa que falhou no projeto decide: não nasci para isso. Percebe? Não é só o medo de errar, é o medo de se ver de novo, no lugar do galo cantando, no lugar do olhar que expõe a verdade. E aí a gente decide voltar a pescar. Só que assim como Pedro, quando voltamos para o nosso antigo eu, passamos a noite inteira tentando e não pegamos nada, porque quando você é chamado para um novo nível, a vida velha perde o sabor. O problema é que muitas vezes a gente deixa o fracasso virar a identidade. Não é apenas um eu errei, vira eu sou um erro. E é exatamente nesse ponto que o medo de recomeçar nasce. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas o que a gente precisa entender e que Pedro teve que aprender é isso. Nós vivemos num mundo que nos define pelo nosso último erro. Se você falha num negócio, você é um fracassado. Se falha num relacionamento, você é um problema. Pedro se sentia assim. Ele não só falhou, na cabeça dele ele era a falha, mas a sabedoria divina nos mostra outra coisa. E essa é a primeira chave para o recomeço. O fracasso é um evento, não uma pessoa. Quando você entende isso, você para de se esconder da sua história e começa a aprender com ela. A falha de Pedro não o desqualificou. Na verdade, ela estava preparando o terreno para o que viria a seguir, porque o que aconteceu na praia muda tudo. É nesse cenário que Jesus aparece. Os discípulos estão pescando, de novo sem sucesso. Jesus os orienta, eles pegam muitos peixes e Pedro reconhece. Quando eles chegam na praia, Jesus não começa um sermão. Ele não diz: Pedro, precisamos conversar sobre aquela noite. Ele não pergunta: Pedro, por que você falhou? E o mais importante, ele não pergunta: Pedro,
você promete nunca mais errar? Ele faz algo muito mais profundo. Ali Jesus restaura Pedro com uma pergunta. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? 1, 2, 3 vezes. O que pode parecer crueldade, na verdade é cura. Jesus está indo exatamente na lembrança da queda, não para humilhar, mas para restaurar. E essa é a segunda chave, e ela é transformadora. O seu recomeço não é baseado no seu desempenho, é baseado no seu amor, na paixão por aquilo que você acredita. E depois da cura vem o envio. Jesus não devolve Pedro para o mar, devolve para o propósito. E para cada eu te nego de Pedro, Jesus deu um: apacenta as minhas ovelhas. Isso significa que o seu erro não te descredencia para sempre. Ele pode se tornar parte da sabedoria com que você vai cuidar de outros. O seu maior erro pode ser a sua maior qualificação para o seu propósito. O medo de recomeçar enfraquece quando você percebe que não depende só da sua força para nunca mais falhar, mas da sua disposição de amar, de se alinhar de novo com o talento que Deus te confiou, mesmo depois da queda. A falha de Pedro não cancelou o chamado dele, ela aprofundou o chamado. Pedro não poderia liderar a igreja como um líder perfeito. Ele precisava ser um líder que entendia de graça, de perdão e de segundas chances. Onde você voltou para o barco? Onde você desistiu porque a vergonha da falha foi grande demais? Talvez o seu recomeço seja aquele projeto que você abandonou. Pedir perdão ou perdoar alguém que te feriu. Tentar um novo emprego depois de uma demissão difícil. Ou se abrir para um novo relacionamento depois de um término doloroso. A grande chave que Pedro nos deixa é essa: o mundo não precisa de pessoas perfeitas, ele precisa de pessoas quebradas, mas capazes de mostrar o caminho da superação. A sua falha não é o fim da sua história, é o começo da sua verdadeira força. Se você gostou dessa reflexão, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu trago vídeos que unem mentalidade e fé. E comenta aqui embaixo, qual foi a chave de hoje que mais falou com você? Eu quero ler a sua resposta. E compartilha isso com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje para entender que ainda há esperança. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até a próxima.